1-1 Flamengo e Grêmio, cara, no Maracanã. Tá ótimo. Ainda somos o líder, 5 pontos à frente do Cruzeiro. Tá ótimo demais, acontece. Crédito de imagem ao Sport TV, link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e chega dando aquele like. Vamos ver a análise desse jogo. Flamengo 1, Grêmio 1, então um resultado já definitivo nessa 22ª rodada. Um tropeço que não estava no script, né, Belly? A gente fala de um Flamengo que vinha, claro, de uma goleada totalmente atípica, aquele 8-0 contra o Vitória. A gente já falou ao longo da semana que não pode ser a régua, porque, né, claro que aquilo ali deu tudo certo. Enfim, o Flamengo conseguiu abrir 2-0 com poucos minutos, 4 minutos, se eu não me engano, daquele jogo. Hoje o Flamengo entrava também jogando em casa para aproveitar e embalar no campeonato. Seguir líder, segue líder, inclusive não vai perder a liderança nessa rodada, mas acaba não aproveitando, não cria tanto, vale dizer, né? Não é um volume tão grande de chances claras de gol, mas o Flamengo tinha maior volume, tinha um jogo quase na mão, digamos assim, mas com 1-0 o time fica, né, sujeito a esse tipo de coisa. O Grêmio acha um pênalti nos minutos finais e o Thiago Volpi iguala tudo no Maraca. E achar o pênalti faz parte do futebol. Exato. Também, né? A gente falava muito sobre se o Flamengo chegaria embalado para essa partida contra o Grêmio, né? Foram alguns minutos iniciais ali de muita intensidade do Flamengo, mas o Grêmio, quando consegue se defender, baixa suas linhas, né? Faz ali a linha de 5 e consegue monitorar melhor, principalmente os corredores laterais, ele dificulta e muito a vida do Flamengo, que precisa de uma aceleração maior, precisa de um pouco mais de intensidade e acaba não conseguindo encontrar. E aí, o 1-0, eu acho até que ficou pouco, vamos dizer assim. A gente está vendo aí, né, o Volpi sendo talvez o protagonista desse jogo, porque fez 2 defesas muito difíceis e ainda bateu o pênalti do empate. 1-0 é um resultado muito arriscado, né? É um Flamengo que muitas vezes produz para fazer mais gols. Isso era uma crítica que vinha sofrendo o Flamengo. É um Flamengo que produz, mas nem sempre consegue fazer, né, os gols proporcionalmente à quantidade de jogadas que produz. E aí no jogo contra o Vitória foi realmente um ponto fora da curva. Como você falou, não pode ser a régua. Mas muita gente já estava achando que era régua, né? A empolgação é natural, mas, né? A empolgação é natural, a gente compreende, principalmente por parte do torcedor, que fez sua parte, lotou o Maracanã no dia de hoje e acabou saindo com um resultado amargo, sim. Acho que a gente pode dizer que foi um resultado amargo, muito pelo momento do Flamengo, não deixa de ser o líder, é o melhor time do Brasil, um Grêmio que vem num momento muito ruim, completamente oposto ao que vive o Flamengo, mas que conseguiu arrancar um pontinho ali. O Volpi falou muito bem, é muito difícil as equipes irem ao Maracanã e conseguirem um ponto contra o Flamengo. O Grêmio conseguiu isso, ainda não respira aliviado, mas sem sombra de dúvidas, dentro do planejamento do Flamengo é um resultado frustrante e dentro do planejamento do Grêmio é um resultado positivo. O Grêmio que chega a 3 jogos seguidos sem derrota, né? Serginho ganhou do Galo fora de casa, vinha de um empate frustrante dentro de casa contra o Ceará, mas consegue talvez um ponto que também para o Grêmio não estava no script, né? Quando o time faz aquele planejamento da tabela, né? Faz aquela agendinha dos próximos jogos, claro que acho que hoje no futebol brasileiro o mais difícil é encarar o Flamengo no Maracanã. Flamengo que tem um ataque poderoso, melhor do campeonato, e também uma defesa muito boa. É o 10º gol apenas que o Flamengo sofreu nesse Brasileirão. Não dá nunca para analisar vendo só um lado, tem que ver os dois lados, né? Se a gente olhar o lado do Flamengo, a Bela acabou de falar com 1-0 é um resultado perigoso, né? Tem gente que diz que 2-0 é um resultado muito perigoso. 2 imagina um, perigoso. Eu vou mais longe, 8-0 é um placar muito perigoso, porque essa é a parte do Flamengo, né? De uma certa forma, o Flamengo entrou de barriga cheia hoje, né? As coisas não saíram, não fluíam. Tecnicamente o time não estava bem e até na retomada de bola, que é um negócio que o Flamengo faz muito bem, hoje não fez tão bem assim, né? Então esse é o lado do Flamengo. E o Mano, ele praticamente não tinha alternativa hoje. Vou jogar propondo, vou jogar com 2 ponteiros, vou jogar agredindo o Flamengo. Se ele fizesse isso, ele provavelmente, com esses jogadores que tem, com as defecções de zaga, hoje ele botou um volante de zagueiro. Né? O estreante, inclusive. O estreante, né? O Noriega, que é um japonês, né? Um japonês peruano. E ele funcionou, né? Ele funcionou, mas o Dodi ajudava a fazer a zaga. O Bright White, quando a gente vai ver o campinho, né, onde é que ele tá lá, centroavante, né? Aí você vai ver o jogo, né? Ele não foi centroavante hoje, ele foi meia, né? Então, assim, foi um Grêmio muito truncado e o Mano tentou fazer isso. Eu vou empurrar o jogo para o segundo tempo,
E no segundo tempo, eventualmente, ele poderia usar um pouquinho de velocidade. Não deu tempo. O Flamengo foi lá e marcou um gol justamente num contra-ataque que deu errado. E uma boa oportunidade de contra-ataque que o Grêmio teve raras, né? Deu muito errado, né? Porque o Christian Oliveira fez uma bobagem, deu pro Edenilson, o Edenilson levantando o braço, não toca em mim, porque era uma jogada para abrir para as pontas, e aí o Grêmio tinha 4, 5 jogadores indo e não conseguiu voltar, e a Arrascaeta, com aquela qualidade, acabou fazendo o primeiro gol. E aí vem o que a Beli falou agora, que o pênalti acidental, né? Ele faz parte. Se você dá a chance de ficar um gol só, bola que está cruzando a área sempre pode bater na mão de alguém. E foi isso. Bateu na mão do Ayrton Lucas. É isso, um lance do Pavão, né? A bola até ia para trás, talvez não acontecesse nada no lance, mas enfim, o Grêmio consegue um grande empate no Maracanã. O negócio importante, né? Qual foi o momento do gol? Foi lá no finalzinho do jogo. Se esse gol do Grêmio sai no início do segundo tempo... Dá um maior tempo de reação. Muito provavelmente acordava mais o Flamengo. Exato. O Flamengo se reorganizava, usava o banco, coisa que o Felipe pode fazer. Ele faz isso muito bem. E hoje não deu tempo. Uma vitória que parecia encaminhada, mas né, Antero, 1-0, um resultado muito mais perigoso que o 2-0. Bem-vindo. Ô, Rafinha, primeiro tempo amarrado, o que é que você pode falar da segunda etapa? Tivemos mais jogo no segundo tempo e esse 1-1 aí, certamente o Grêmio sai muito mais satisfeito, né, Rafinha? Claramente, Antero. A gente esperava que tivesse um pouco mais de emoção, assim, os goleiros trabalharam um pouco mais, né? Quem trabalhou mais foi o Thiago Volpe ali no finalzinho do primeiro tempo, mas a gente tinha que ter saído um pouco mais gols, né? Um pouco mais de gols. Pro jogo ficar mais atraente, o Grêmio defendeu bem, né? Durante todo o tempo e, claro, numa das raras conseguidas escapadas, conseguiu ali um pênalti e aí já no final, como foi citado, já não tinha mais poder de reação o Flamengo. Ô, PC, o Grêmio veio para fazer isso mesmo, assim, buscar uma bola, buscar uma oportunidade, tentar segurar o ímpeto do Flamengo. Então, será que o Grêmio sai, o Mano Menezes está muito satisfeito agora no vestiário? Se o Mano se considerar muito satisfeito, é também um exagero, porque o Grêmio não pode se contentar em comemorar, celebrar um empate com o Flamengo. Diante das circunstâncias, o Grêmio veio para, primeiro, perder de pouco, conseguir um empate, o Grêmio retorna satisfeito e, de um outro lado, você tem um Flamengo frustrado com o resultado, claro, especialmente no segundo tempo. Foram 2 fases do jogo, a primeira e a segunda etapas, em que o Flamengo sempre teve o controle. Agora, no segundo tempo, né, Rafinha, o Flamengo foi muito mais dominante, tanto que com menos de 10 minutos da segunda fase já tinham 5 escanteios, o Flamengo já tinha finalizado 7 vezes, mas ficou no 1-0, administrando, e o Grêmio, num lance protagonizado por um jogador que errou a maior parte dos seus movimentos desde que entrou aos 20 minutos da segunda fase, o Pavão. O Grêmio teve um pênalti marcado a seu favor, e o Thiago Volpe cobrou muito bem. Resultado que deixa o Grêmio satisfeito, não para celebrar, mas deixa o Flamengo muito decepcionado. O Felipe Luiz deve estar na bronca no vestiário dizendo assim, olha, a gente poderia ter matado o jogo ou o Flamengo não teve a chance de matar o jogo, Rafinha? Eu acho que o Felipe vai lamentar, acho que um pouco mais de... Tinha que ter arriscado um pouco mais, né? Não vimos o Pedro dar muito chutar pro gol, não vimos os jogadores de frente do Flamengo tirando o gol da Arrascaeta que a gente está acabando de ver, não teve não exigiram o Volpe trabalhar no jogo, teve muitos cruzamentos, mas de chegar no gol mesmo, não chegou. Então acho que isso o Felipe vai lamentar, dizer que ele tinha que ter investido um pouco mais, né, no chute de fora da área, porque essa bola atravessada não acabou gerando muito perigo pro Flamengo durante o jogo. Mas esse é mérito também da marcação do Grêmio, PC? A marcação do Grêmio, ela no primeiro tempo funcionou mais do que no segundo. O início do segundo tempo é de pânico para a equipe do Grêmio. E além disso, como já observou o Serginho, individualmente, alguns jogadores estão muito mal no Grêmio. O Christian Oliveira, que faz um passe impreciso, e aí isso resulta na recuperação de bola do Flamengo e o gol marcado pelo Arrascaeta. O Edenilson não faz um bom campeonato. O Pavão, quando entrou, também não estava jogando bem, embora seja ele o jogador que participa do lance que resultou na marcação do pênalti. Enfim, o Grêmio tentou no meio de campo com o Cuejá e com o Dodge ser mais eficiente na marcação, mas individualmente a equipe precisa ter desempenhos melhores, porque senão vai continuar oscilando dentro do campeonato. Não tem como a gente não fazer o destaque, né, do Thiago Volpe. Agora há pouco a gente viu uma sequência de defesa, ele fez 2 defesas em sequência, um cabeceio do Léo Pereira espetacular. E um goleiro que faz o gol de empate, o destaque é ele, né, Rafinha? Claro, quem faz o gol, claro que a gente vale ressaltar que merece todo o destaque, mas eu ficaria
com o tripé da defesa. O Noriega, o Kahneman e o Cuéllar. Aliás, muito, né? Esses foram, acho que, os maiores responsáveis. Uma boa notícia em meio a tantas notícias que não entusiasmam o torcedor do Grêmio foi a estreia do Noriega. Exatamente. Como zagueiro, pela primeira vez atuando ao lado do Kahneman, se saiu muito bem. E depois, com a entrada do Wagner Leonardo, foi jogar no meio de campo. O Grêmio tem tido uma sequência aí de atuações onde dificilmente algum jogador consegue se destacar. Acredito que hoje, pelo lado do Grêmio, o Noriega foi o grande nome, e pelo lado do Flamengo, pelo menos no meu modo de ver, mais uma vez aquele que eu considero o melhor jogador do campeonato se sobressaiu, que foi o Arrascaeta. O Grêmio, viu, Bené, Serginho e Belli, 3 jogos sem perder, né, com 2 empates, perdeu na rodada passada, empatou com o Ceará e tinha vencido anteriormente o Atlético Mineiro fora de casa, ou seja, conquistou os dois últimos jogos fora grandes resultados, uma vitória de virada sobre o Galo e esse empate contra a equipe do Flamengo, e o Flamengo chegou a 7 jogos, aliás, 8 jogos de invencibilidade, eram 6 vitórias consecutivas, tentava a 7ª vitória consecutiva, como todo mundo sabe agora, paradinha, né, para a data FIFA, e o Flamengo volta a jogar no dia 14, que é um domingo, fora contra o Juventude, e o time do Grêmio joga no sábado, que é dia 13, recebe o time do Mirassol, joga na sua arena. Não, eu queria até trazer o papo um pouco pra cá também, porque quando eu olho pra esse jogo, né, Serginho, eu acho assim, fácil escolher o melhor em campo, o Volpi pegou, né, na hora que foi exigido ainda fez o gol, mas o Rafinha levantou uma questão, o sistema defensivo do Grêmio entrou pra fechar a casinha e foi bem, né, o Noriega vale esse destaque pra um jogador estreante que entra numa posição que nem é a dele e faz uma boa partida também. É, uma improvisação total. Eu tenho uma dúvida que talvez o Rafinha consiga me tirar, mas eu fiquei com a impressão que se tivesse em campo o Bright White, se tivesse em campo o Edenilson, o Volpi não bateria esse pênalti. Rafinha, me fala aí, você que conhece a moçada toda... E o próprio Volpi falou, o técnico, não é fácil pro técnico deixar o goleiro bater, se o goleiro não é o Rogério Ceni, né? O Rafinha conhece essa moçada toda e vai tirar minha dúvida. Quem bateria esse pênalti se tivesse os 3 em campo, Rafinha? O Bright White ia pegar a bola e ia falando assim, comigo, né? Ô, Serginho, um grande abraço, com certeza, Serginho. Volpi não ia bater esse pênalti, não tem como. Um atacante nego velho, europeu no campo, ele não ia bater esse pênalti, não. A gente segue aqui então falando desse empate, Flamengo 1, Grêmio 1, BL. Primeiro gol do Volpi com a camisa do Grêmio, ele até destaca, né, na entrevista que a gente viu aqui no Sport TV News, que ele já estava acostumado a fazer isso no futebol mexicano, né? Fez 15 gols pelo Toluca, então não é um goleiro que tá batendo pênalti pela primeira vez, ele tem já esse costume, falou também dos tempos de São Paulo, enfim, onde treinava bola parada, um goleiro que chamou a responsabilidade no momento importante. Nas decisões por pênalti, né, Belli, ele tem resolvido isso, a situação do Grêmio, pegando os pênaltis e sempre batendo. Sim, então... Eu digo o primeiro gol, né? Dentro da hierarquia, o Rafinha falou, o Serginho falou também, dentro da hierarquia existe ali uma ordem de batedores, o que é natural. Então, talvez os 2 principais batedores não estando ali disponíveis, ele foi lá, assumiu a responsabilidade, cobrou um pênalti. Diante de um pegador também. Se a gente falar só do Campeonato Brasileiro desse ano, o Rossi defendeu o pênalti do Gabigol, tudo bem que tomou o gol no rebote, e do Piquerez em confrontos decisivos pro Flamengo, né? E diante de uma Maracanã cheio, né? A torcida do Flamengo mais uma vez muito presente, então acho que tudo isso conta, né? Tudo isso conta de forma positiva. O vídeo é isso aí, galera. Um empate, mas tá bom. Tá ótimo. A gente esperava a vitória, o time dominou, só que na finalização pecou muito, né? Mas a gente é o líder aí do Flamengo, tá lá na ponta e a 5 pontos do Cruzeiro, segue o líder e a gente vai manter essa ponta sempre. E o Arrascaeta sempre ele, hein? Pelo amor de Deus. Cara, o Pedro perdeu 2 gols que dava pra só no segundo tempo fazer 2 e virar, mas faz parte, é futebol, o imponderável, acontece esses pênaltis, então o que importa é que a gente tá na ponta, beleza? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta e tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.